para falar de um versículo, mas a gente tem que valorizar a palavra de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Amém? Socorro. A palavra nos diz assim: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Amém? Amém. Então a palavra ela é curta, mas ela é direta. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Todos nós somos chamados, mas a escolha de Deus em nossa vida só se dá a partir do momento que nós respondemos o chamado. A vida em uma comunidade não é uma vida onde eu posso viver o que eu quero, do jeito que eu penso. Senão não teria sentido nós sermos carisma. Por que o Senhor suscitou carismas nesse tempo? Para que nós fôssemos uma resposta providencial de Deus para esse tempo. Uma nova comunidade, ela vem ao mundo para responder um aspecto de Cristo. Cristo ele é completo, mas cada carisma tem o seu aspecto de Cristo. O de vocês é alcançar, atrair e conduzir pessoas ao coração de Jesus, indo de casa em casa, ensinando e anunciando a palavra de Deus. Esse é o aspecto de Cristo de vocês. Então vocês têm a missão de alcançar, quer dizer alcançaria, chegar até alguém que está afastado, atrair essa pessoa e conduzi-la ao coração de Jesus. E isso exige de você o conhecimento do carisma. Porque quando eu não conheço o carisma, eu não consigo vivê-lo. Porque muitas vezes, alguns mais antigos aqui, talvez viveram uma crise, o desejo de abandonar, de desistir, de achar que é pesado demais. Quando o formador vem e aponta ali a sua falha, e você, mas é difícil, eu não quero, eu não posso, eu sou incapaz. Por quê? Porque o carisma ele tem a missão de nos transformar nesse aspecto de Cristo. E se nós estamos em uma comunidade, é para responder a esse aspecto. Nós falávamos no início acerca da igreja em geral, de uma forma muito triste. Não existe formação, não existe acompanhamento. Cada um faz o que quer dentro da vida da igreja. Só que nós sabemos que isso não é o princípio fundamental da igreja. Porque a igreja por todo sempre foi formativa, sempre acompanhou. É tempos difíceis que nós estamos vivendo, com tantas ideologias, com tantos pensamentos contrários dentro da própria igreja. E aí Deus nos traz para uma comunidade que nos apresenta um modelo de viver, com acompanhamento, com formação. Eu falava um dia desses na comunidade, o pão, se ele não for amassado, ele não cresce. Se você não for amassado, você não cresce. Se você não for apertado, você não cresce. Eu duvido uma pessoa conseguir crescer na vida espiritual se não tiver alguém para dizer a ela o que ela está errando. É impossível. Ninguém é capaz de si mesmo. Nós não somos capazes de nós mesmos. E por que muitos saem da vida do carisma? Porque não querem ser exigidos, porque não querem ser cobrados, porque se acham autossuficientes para alcançar aquilo que Cristo pede. E aí que nós devemos pensar um pouco. O que é o carisma? O carisma é um dom de Deus. Você foi chamado para viver um dom. Você quer viver esse dom? Quando nós falamos de carisma como dom, nós sabemos que é bom. Só que nós fomos ensinados que o bom é o afago, é o abraço,
é o beijo. Mas muitas vezes o bom é o pedala Robinho, que faz você dar um pinote e aprender a vida. Nós estamos aí com leis que impedem, né, de se dar uma palmada no filho, de corrigir o filho, de colocar ele de castigo. Como é que essa criança, que essa pessoa um dia vai ser gente? Se ela não é corrigida, não é direcionada, não é dito a ela os princípios que ela tem que seguir. Não é? Nós confundimos amor com permissão. A pessoa me ama se ela me aceita do jeito que é. Não, a gente acolhe a pessoa do jeito que ela é. Aceitar o jeito que ela é, não. Porque se o que ela é mal, eu não posso aceitar o que é mal. Eu tenho que dizer a ela, isso que você faz é mal. Isso não agrada a Deus. E estar dentro de um carisma, nesse dom de Deus, é eu entrar na forma do carisma. Se eu não me moldar aquilo que o carisma me pede, eu não faço parte dele. E qual é a missão da formação, se não conduzir o coração de cada membro a essa compreensão? O carisma é uma forma onde eu devo me moldar. Eu não quero mudar o jeito do carisma. Eu tenho que me moldar ao que o carisma pede. E cada carisma tem o seu jeito. O que é preciso perceber nos carismas que Deus suscita na igreja? Se ele vive o que a igreja pede, se ele te leva aquilo que a igreja pede. É pedido alguma coisa aqui para vocês fora do que a igreja pede? Não. E por que muitos saem da comunidade? Nós tivemos aí uma perca em um mês, 2 que foram pedidos para sair, que nós pedimos, porque não dava mais, e 2 que depois de uma formação se deram conta que não conseguem viver. Por quê? Porque nós fomos formados para termos direitos. Não é isso que o marxismo fez para a gente. Aí tem direito a isso, direito àquilo, direito àquilo outro. Nós somos a geração dos direitos, né? Eu tenho direito de invadir a propriedade do outro, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. E onde está o dever? Eu quero ter as coisas, mas não quero acordar cedo. Eu quero construir uma casa, mas não quero trabalhar. Como é isso? Há um tempo atrás, lá na minha periferia, foi invadido um lugar, alguém olhou para mim assim, invade lá, você não tem casa? Eu falei, Deus me livre, não sou bagunceiro, eu quero o que é meu. Agora eu vou invadir um lugar público ou uma propriedade privada porque eu tenho direito de ter uma casa. Então nós fomos formados nesses direitos e nós perdemos os deveres. Todo mundo nasce com uma missão de cumprir o seu dever, tanto no campo espiritual como no campo humano, na vida social. Ou nós vamos ser sanguessugas até o final da vida, né? Dependendo de tudo e de todos. Não, eu tenho que cumprir o meu dever. Nós temos um dever de batizados, de viver aquilo que Cristo nos pede e de levar aqueles que estão próximos de nós e quem a gente puder também essa mesma vivência. Só que Deus nos dá um carisma para nos auxiliar nesse caminho. E eu digo de mim mesmo, eu não seria o que eu sou hoje se não fosse a comunidade Árvore da Cruz. Porque depois que a comunidade foi fundada, Deus trabalhou na minha vida de fundador muitas coisas que ainda tem que trabalhar ainda, né? Porque tem coisa que a gente não deixa, né? Fica deixando para depois. Mas todo dia o Senhor ele trabalha na nossa vida, mostrando aquilo que nós precisamos mudar. Então esse dom de Deus, que me chama a viver o aspecto de Cristo, que o de vocês é alcançar, atrair e conduzir pessoas ao coração de Jesus, indo de casa em casa, ensinando e anunciando a palavra de Deus, é
um aspecto exigente. Você vai conseguir alcançar uma alma parado lá na sua casa? Ah, mas hoje tem um meio social, tudo bem. Você pode mandar um WhatsApp, você pode fazer tanta coisa, mas nada como uma irmã aí partilhou. E nos momentos iniciais da vida comunitária, a presença da Adriana fez muita diferença, e de outros irmãos. O Nilson partilhou o momento lá da perca do pai, a presença da comunidade. O Senhor está suscitando famílias espirituais nesse tempo de tanto relativismo, de tanta indiferença, onde cada um tem a sua própria identidade, onde cada um faz o que quer, o que pensa, e que o outro não tem valor, não é? E aqui eu não estou falando de filantropia, porque nós católicos não somos chamados a ser filantrópicos, nós somos chamados a ser caridosos. E a caridade não é só dar o alimento para quem tem fome, mas muito mais, é dar Cristo, que é o verdadeiro alimento. E onde ele vai enxergar Cristo? Na nossa vida. Por isso que todo dia nós temos que reconhecer aquilo que em nós precisa ser mudado. E quem vai nos mudar? Jesus, por meio do carisma. Se na tua cabeça ficar ali gritando, alcançar, atrair, conduzir pessoas ao coração de Jesus, você vai ter esse desejo de ir ao encontro daqueles que precisam de Jesus. O carisma me chama a me identificar com Cristo. É uma boa notícia. Quanto mais nós nos identificarmos com Cristo, mais nós vamos ser odiados pelo mundo. E se o mundo ainda não te odeia, é porque você ainda tem um pezinho com o capiroto. Alguma coisa você está amarrado ainda. Se as pessoas não se incomodam com a sua vida, se o pecado delas não ficam constrangidos em meio à tua vida, vai trabalhando, porque Deus, Ele quer incomodar aquelas pessoas que estão no meio do caminho. Alguns vão pedir socorro, outros vão te tirar pedra. Porque hoje não é comum nas nossas comunidades, eu ouvi isso aqui, como já ouço lá na minha comunidade. Eu não sabia o valor da missa, eu não sabia o valor da palavra, eu não sabia o valor daquilo que a igreja ensina, eu não sabia dessas coisas. Gente, mas quantos anos que o Reginaldo tem de igreja? Quantos anos eu caminho na igreja? 27 anos. Muitas coisas eu nunca ouvi. Eu participei de grupo de oração por anos. Eu nunca ouvi certas coisas que hoje a vida comunitária me ensina. Porque o Senhor, Ele está trabalhando para esse tempo difícil que nós estamos. Então o carisma, ele tem que fazer parte da minha vida, da sua vida. Não tem mais sentido viver sem esse chamado que Deus fez, sem responder a esse chamado. O que você está esperando? Não é? Aqueles que já estão consagrados, continuem. Aqueles que estão no caminho, que lógico tem a etapa vocacional, o tempo, aí Deus sabe, por meio do carisma, demore o tempo que for, né? Um dia desses, de alguém que saiu da comunidade, veio o questionamento: quanto tempo eu preciso namorar o carisma? Porque com meu marido eu namorei 6 meses e casei, né? Dá vontade de falar, o jeito que você casou não foi muito bom, né? Eu só caso com quem eu amo. Por isso que muita gente na vida da comunidade demora a casar, por quê? Porque só quer namorar. E a gente sabe que de uma visão católica não pode namorar muito tempo, né? Porque quem muito fica namorando corre risco de casar antes do tempo. E vocês sabem o que eu estou falando. Então eu tenho que me preparar para o casamento. O meu namoro, ele tem que ser um namoro responsável. Então eu tenho que namorar com responsabilidade, entendendo o valor do compromisso que eu vou ter de casar. Viver em comunidade é casar com o carisma, com Cristo, com aquilo que o carisma me propõe.
Só que o sedutor, ele vai sempre sugerir que não é tudo isso. Eu não sei se ele já falou no ouvido de vocês. Para que tudo isso? O Vanderlei agora inventou tal coisa. Ele é louco. E todo fundador ele tem que ser um pouco de louco. Porque para entender o mistério de Deus, se a gente quiser entender, aí fica louco o fundador. Então é melhor ele já agir como maluco. E aí os dois que quiserem seguir, vem atrás. Porque tem coisas que não são racionalmente palpáveis. Não dá para entender o que está sendo falado. Que nem o fundador tem hora que entende. Mas é preciso estar com o carisma, estar com o fundador, acreditar na formação para que eu cresça. Qual o grande mal nosso? Nós vamos lá, participamos da vida da comunidade, e quando nós somos questionados para viver esse carisma, eu já me coloco como vítima. Outra realidade do nosso tempo: o vitimismo. Eu sou coitado, porque, sei lá, eu não tive oportunidade. Eu sou coitado porque eu moro na periferia. Eu cheguei na periferia com 5 anos de idade. Eu tenho 43 anos. Eu, particularmente, nunca precisei fumar nem cheirar. E via lá os meus colegas, contava esses dias para o membro da comunidade, que mais de 14 ou 15 colegas morreram. Dos 15, só 2 que estão vivos. Um da frente da minha casa, que é cachaceiro, e um que vive como morador de rua. Os 2 que estão vivos, os outros foi tudo apagado. Por que eu não fui? Porque primeiro tinha um princípio, não muito profundo, mas tinha dentro da minha casa. E depois eu me encontrei com Deus. Mas o Senhor nos chama a algo mais. E entendam, as novas comunidades, os carismas, não são melhores na igreja. Nós não somos melhores porque participamos de uma nova comunidade. Mas nós devemos responder o chamado que Deus nos faz. Porque esse chamado é para agora, é para hoje, é para esse tempo. Nós não podemos ficar sentados no sofá assistindo Faustão. Não cabe mais para nós. Não dá mais para ficar só recebendo a brisa, o vento e se refrescando, O Vanderlei falava na pregação do congresso: não dá para molhar a sua canela. Ou você mergulha, ou você vai ser um covarde. Foi a palavra que mandou 2 membros embora da comunidade: covarde. Eles entenderam a covardia e falaram: eu preciso sair porque eu sou covarde. Porque eu não consigo viver o que vocês pedem, o que a comunidade me pede. Eu sei que é bom, que é o que deve ser, mas eu não consigo, eu não quero isso. Muitas vezes nós somos covardes. Porque Deus nos dá a oportunidade de dar um mergulho e nós nos acomodamos em sentar na beira do mar e molhar a canela, ou na piscina. Porque lógico, esfriou o pé, o corpo vai esfriando também, Mas todo mundo sabe que nada melhor do que entrar na água. Então eu preciso permitir que esse carisma faça parte da minha vida. Eu preciso me identificar com Cristo por meio do carisma que o Senhor me chama. O carisma me santifica. Sim ou não? Sim. Nós falamos o que vocês sabiam até a hora que vocês chegaram aqui. Muitas coisas vocês não sabiam. Vocês aprenderam aqui como amar a igreja, como celebrar, participar, assistir bem a Santa Missa, como rezar o rosário, como isso, como aquilo, coisas que vocês não sabiam. E o que o mundo precisa? Só de profissionais nas áreas todas aí? Não, o mundo precisa de santos. Porque o santo vai ser um bom profissional. Porque naquilo que ele vai fazer, ele vai levar Cristo. Então eu preciso permitir que o carisma me santifique. Só que para santificar,
tem que tirar o pus. Vai ter que ser espremido. Vai ter que tirar conceitos, né? Eu sei que muita gente aqui estuda, tá? Mas ninguém fica bravo comigo. A pior raça para lidar é com gente que faz faculdade. Porque se ele não se dobrar a Cristo, é a pior tipo de gente para trabalhar, que é com gente que tem faculdade. Porque foi infectado pelas ideologias marxistas das faculdades aí de 13, 15 anos. Você não consegue. Uma pessoa que saiu da comunidade muito capaz, mas teve que sair porque não consegue entender. Tudo é perseguição, crítica, não me entende, não me compreende, não tem paciência comigo. Quem é vítima não segue. E olha, eu já tive 5 ou 6 pessoas de faculdade não conseguem ficar no carisma. Então quem faz faculdade aqui, ó, dobra o conhecimento que você tem a Deus, senão você vai, porque daqui a pouco você vai virar um questionador. Teve alguém, né, que eu vou falar do nome do santo, que falou que o método das células era muito fraquinho. Depois se arrependeu, né? Nós somos ainda engatinhando na célula, né? Veio a pandemia e piorou. Nós estamos com 2 células, começando o trabalho, mas a pessoa cheia de conhecimento julgou o método das células muito simples, muito fraco. Sabe por quê? Tem muito teólogo na internet. Não estou aqui criticando os teólogos, não. Mas sabe esses falsos teólogos? Gente que lê um livrinho de São Tomás de Aquino e acha que é o bom, não sabe de nada, não viveu nem a vida, está na fralda ainda. Ele acha que ele já é tomista. E aí fala umas baboseiras, aí convence um grupinho e vira todo mundo revoltado. A vida na comunidade, ela é simples. E sabe por que nós temos dificuldade com o simples? Porque Deus é simples. Deus, Ele nos constrange. Eu lembro uma vez, vou contar esse testemunho, até vergonhoso, não vou contar. Eu fui fazer a escola de formação bases, e eu não sou desse tipo, tá? Entenda bem para vocês depois não ficarem com uma má imagem no dia não é muito boa. Veio lá um fundador para rezar por mim. E ele parecia o Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão morreu, né? Lembra do Zé do Caixão? Aquela figura, os mais novos não vão lembrar. Uma figura que fazia uns filmes meio de terror, né? Brasileiro. E eu olhei e falei, não acredito que é o Zé do Caixão que vai rezar por mim. Conhecia ele, fiz um julgamento errado, né? Foi errado. Hoje aquele homem, ele contou a minha vida, da minha gestação até aquele dia. Ele foi rezando e falando, você nasceu de 7 meses, você ia ser abortado, você teve essas doenças, você viveu desse jeito, foi contando. E ele rezando e eu chorando, né? A máscara caiu, né? Porque eu vi um pré-julgamento. Porque eu fiquei na imagem. Quando eu me decidi viver inteiramente para Deus, na comunidade, pela providência, Deus foi me quebrando tudo. Porque eu pensava que ia faltar alimento, que ia faltar as coisas, que Deus não ia cuidar de mim, que a comunidade não tinha estrutura, e Ele me quebrou. Até o ponto de eu dizer, olha Senhor, agora eu não duvido nada. Por isso que tem hora que o fundador vem com uma ideia maluca, e você fala, mas não tem nem dinheiro. O que você quer fazer? Né? É a história do estúdio aí de vocês. Que loucura, não é nem nosso, vai fazer isso aqui para quê? Eu sei que vocês pensam essas coisas. Porque o fundador, ele não tem esse pensamento de, depois. O depois a Deus pertence, tem que viver o agora. E o agora é um agora difícil, que nos exige responder com propriedade que o Senhor nos chama. Aí eu pergunto, você está mergulhado ou você está com a canelinha, com água na canela?
Se você estiver mergulhado, o capeta talvez não te pegue. Mas se você estiver sentado na beira da piscina, é capaz do capeta te pegar, porque aquela aguinha na canela não vai te salvar não. Nós estamos em tempos de decisão. O carisma, ele nos santifica e nos protege. Fala para mim, não precisa falar, porque não a gente vai cortando tudo, né? Mas aí no teu coração, quantas vezes o carisma já te protegeu? Uma coisa que o Vanderlei falou para você não fazer, ou o seu formador, e na hora você falou não. Então nós precisamos deixar o Senhor nos fazer ser Cristo. E o carisma nos ensina isso. O carisma ele nos ensina, e aqui é uma palavra dura, a ser gente. Gente, porque tem gente que está na comunidade que não é gente. Que talvez não teve dentro de casa certos conselhos. Tem gente que vem para a comunidade que não sabe comer, que não sabe segurar um talher. Acho que aqui não tem isso. Na comunidade nós chegamos a ensinar pessoas a usar um talher, porque ela não aprendeu o básico, não sabia fazer uma comida, não sabia fazer nada da vida. A pessoa aprendeu dentro da comunidade a ser gente, de falar comida na boca, né? Tirar esses maus costumes. Então o carisma ele vai trabalhando a nossa vida em tudo, espiritual, humana, emocional, até profissional. Eu tenho uma filha da comunidade que ela trabalha com marketing digital, com divulgação, está até tentando, fazendo um trabalho em cima disso, que chegou uma hora que eu falei, vai estudar, né? Você não estudou nada, vai fazer, não é que você gosta. Ela já está começando a produzir coisas, né, logos, para poder também gerar algo para a vida dela. Então a comunidade nos ensina a ser gente. É pesado essa palavra, né? Mas nós já não somos gente. E tem horas que somos gente mal educada, prepotente, orgulhosa, com maus costumes. Então o Senhor quer nos dar dignidade. O carisma nos ensina a amar as coisas de Cristo. Alguns falaram da missa aqui. Muitas vezes a gente não dava valor para a missa, não entendia o mistério da missa, não conhecia a igreja, a fé. Quem tem estudado aí, eu sei que o Rodrigo falou que alguns filhos aqui estão estudando. Quem conhece a igreja católica, abandona ela? Não abandona, nós temos tudo. Se você ler São Tomás, você já vira teólogo. Se você ler Santo Agostinho, você se converte, né? Se você ler a história das santas mulheres, das santas, Santa Mônica e outras, você começa a pensar na vida. Para que ir para outra religião? Nós já temos tudo. Então, o carisma nos ensina a amar as coisas de Cristo, nos ensina a adorar melhor, nos ensina a participar, a assistir a missa com mais devoção, a ter a nossa oração mais piedosa. Isso vai fazendo com que a nossa vida ela se torne uma vida identificada com Cristo. Então eu preciso deixar que o carisma me ensine. O carisma, ele nos faz amar a igreja. E tem hora que nós olhamos para a igreja, até para os sacerdotes, bispos, e nós vemos coisas contrárias. Mas o Senhor diga, ame a igreja. Nesses padres, tem hora que dá uma confusão na cabeça da gente. Tem hora que a gente vê o que não quer, o que não agrada, mas eu tenho que amar e rezar por eles, porque a promessa é verdadeira. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que nós estamos em tempos difíceis que exigem de nós, comunidade, carisma, a responder aquilo que o Senhor pede. O carisma, ele me faz amar, ele me faz ser dócil ao carisma.
Faz uma pergunta rápida. Você está sendo dócil ao carisma? As indagações do seu formador, do seu fundador? Vanderlei fez uma partilha de pedido de perdão, né? Porque tem hora que o fundador fala o que desagrada. Mas você aceita xingo do seu chefe no trabalho? Da pessoa na rua que te grita, que te ofende? Agora, de quem te ama, você não quer aceitar a bronca. Você acorda cedo para ir trabalhar. Mas se o fundador sugerir um horário mais cedo para você estar na comunidade, você já fica um biquinho. Eu falei para a comunidade um tempo atrás, eu acho que eu estou frouxo demais. Porque antigamente o que vinha na cabeça eu falava, agora eu estou dosando. Não sei se o marxismo está entrando em mim. Alguma coisa ruim deve estar acontecendo. Tem que ir no exorcismo. Porque a verdade de Cristo, aquilo que é verdadeiro tem que ser dito. Só que nós somos acostumados com essas facilidades. Nós estamos acostumados com figuras aparentemente boas. Companheira, nunca vi pessoa mais justa do que eu. Eu sou mais justo que todo mundo. Agora se aparece um maluco falando diferente, porque nós somos mal educados. Nós queremos comer docinho e ficar lambuzado. Alguns aqui foram do Nordeste, né? Eu já ouço muitas dessas histórias de comer feijão com farinha, colocar a carne no canto da boca para sentir só o sumo do gosto. Eu não passei por isso. Pergunta se aquele povo, lógico, muitos foram enganados, mas aqueles que são autênticos, nordestinos, homens que sofreram, são pessoas de combate. A gente teve tudo na mão, a maioria aqui teve tudo na mão. Eu nunca passei necessidade. E nós somos condicionados a ter essas figuras como exemplo. O exemplo nosso é Cristo. E qual foi o fim de Cristo na terra? Aparentemente desgraçado. Para quem esperava o Salvador, o revolucionário, foi um fim bem estranho. Mas nós que fazemos parte de um carisma, sabemos que ali aconteceu o grande, o maior mistério da face da terra. Tanto que no filme de Mel Gibson, termina o filme com aquela imagem de Satanás apavorado e a gota do sangue de Cristo caindo, né? Eu entendi na minha cabeça como Cristo vencendo o próprio demônio. Porque a morte de Cristo venceu o demônio. E a nossa morte vai vencer o demônio. Se nós não morrermos na comunidade, não morrermos para as nossas vontades, nós não vamos vencer em Cristo Jesus. Se eu não morrer a cada dia para aquilo que o carisma me pede, eu vou continuar vivo para aquilo que eu quero, mas morto para as coisas de Cristo. Porque só é vivo em Cristo quem morre em Cristo. Por isso que nós rezamos na missa. O padre reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eu devo gastar a minha vida para Cristo, a partir do carisma que o Senhor me chamou. Eu sou dócil ao carisma? Eu aceito quando o carisma me cutuca, me cobra, me orienta? Você tem direito de ficar alguns minutos confusos, porque ninguém gosta de ser cobrado. Mas não dá para ficar um dia, né? Seus neurônios devem ser cheios do Espírito Santo. Ou aqui tem muito neurônio revoltadinho. Você tem direito de ficar, umas horas meio inquieto. Mas você tem que subordinar aquela inquietação a Cristo, para que a tua vida seja configurada a Ele. Essa pandemia nos deu um ensinamento. Todos nós vamos morrer. Ninguém tinha dúvida disso, mas parece que muita gente esqueceu. Ela trouxe essa certeza. Todo mundo aqui vai morrer. Agora você quer morrer com a sua convicção ou com a convicção de Cristo?
Você quer morrer lá no sofá com o Faustão, ou dando a tua vida para salvar uma alma? De que jeito você quer consumir a sua vida, gastar a sua vida, morrer? Nós precisamos mergulhar no carisma, confiar no carisma, pertencer ao carisma. Tem gente que está na comunidade só comendo as guloseimas que é colocada no altar. É preciso começar a participar do banquete, mas dando a vida. Então eu tenho que mergulhar. Não dá para ficar com a minha na canela. Eu tenho que confiar no carisma. Tem coisa que eu não vou entender, mas faço, obedeço. E eu tenho que pertencer ao carisma. Tem muito censura dentro da comunidade. Numa oração das novas comunidades, Deus deu a palavra muito peso morto. A nossa profecia, eu acredito que ela, uma profecia que foi dita para uma das filhas da comunidade que participou de uma escola Oasis, que Deus estava tirando as linhas que amarravam a comunidade. Eu acredito que nós já estamos desamarrados, porque olha, uns 4 meses aí o negócio estava feio, peso morto. Eu não estou falando mal de ninguém não, que Deus abençoe na vida comum aí, que vá para a igreja, que não deixe de aprender lá o que é certo. Mas não dá, gente, para ficar dentro da comunidade sendo pedra de tropeço. Por isso, cumpra seu horário, reze as coisas que você tem que rezar. Se você tiver com dificuldade, peça ajuda para o seu formador. Mas ficar aqui só sentado na cadeira, esperando ser tratado, não dá certo. Não é? Porque eu dou a vida para que o outro tenha vida. Sobretudo os mais antigos. Os mais antigos devem ser os maiores servidores dos novos. Na comunidade nós temos uma regra que o membro que chega, que é novo no carisma, ele se serve primeiro nas refeições. Aí fica constrangido, Por que eu tenho que ir primeiro? Porque você é novo, você tem esse direito. Aproveita, porque daqui a pouco a vez acaba, Então, o antigo membro é aquele que serve os outros. Eu falava isso esses dias na comunidade. Tem gente que chega e fala assim, na comunidade, acho que aqui não acontece isso. Mas o fundador parece que tem uma patotinha, que ele não tem mais carinho. Uma vez eu falei na comunidade, você sabe onde é meu endereço, você sabe que eu fico aqui na comunidade, os horários que eu estou, quer estar perto de mim, vem estar. Mas você nunca tem tempo para estar. O fundador, ele não é um Deus. Na verdade, acho que quem mais peca é o fundador, Porque a gente fica com raiva, fica bravo com os erros dos membros, peca por causa disso. E aqui está outro problema nosso: obedecer. Nós fomos educados a conquistar, a vencer, a sermos promissores, a alcançarmos o mundo e o fundo. Só que nós não fomos educados a obedecer. Por mais que os nossos pais falaram de obediência, talvez alguns aqui nunca entenderam o que é obediência. Obediência é crer na voz daquele que me conduz. E nem sempre você vai entender. Eu não preciso entender para obedecer. Eu preciso confiar para obedecer. Quem quer entender as coisas nunca vai obedecer, sobretudo dentro de uma comunidade. Porque tem coisas que o fundador, o formador, fala para você que você não vai entender naquela hora. Mas ali é uma proteção do carisma para a sua vida. Na comunidade, qualquer decisão importante da vida da pessoa tem que ser submetida à formação. Eu quero fazer um curso. Vamos ver se que bem vai fazer esse curso na sua vida, Vai fazer algum bem? Vai te trazer algum bem? Se vai, a comunidade abençoa. Se não é hora, não tem bênção. Só que ninguém é proibido, E a grande maioria das vezes a pessoa vai fazer contra a orientação e dá mal.
Então eu tenho que entender que o carisma ele me protege. Nem sempre o que a gente pensa é o ideal para a nossa vida. E eu não creio, como eu disse no início, que uma pessoa cresça sem ser amassada, sem ser questionada. O carisma tem essa missão de nos afrontar, de nos questionar. Tem muitas coisas, não é? Uma pessoa sai da comunidade, se alguém te olhar aqui para as crianças primeiro, para não ter brinquedo depois. Eu dei um conselho um tempo atrás na comunidade, porque eu tive 3 filhos, né? Então a gente aprendeu em todos os cursos de maternidade que não se dá chupeta para filho, porque vai dar problema dentário depois e vai criar uma dependência. E eu falei isso na comunidade, e uma pessoa que saiu há pouco tempo falou assim: eu vou continuar dar chupeta, mamadeira, quantos filhos eu tiver. Saiu da comunidade, não consegue, porque para a pessoa é irreal o fundador falar disso. Não é regra, hein? É só um conselho, porque a gente está falando de uma questão física, emocional, afeta as emoções da criança. É como uma droga, ela é dependente daquela chupeta, e não é necessário. A pessoa saiu da comunidade e ainda falou: eu vou dar chupeta para os filhos que eu tiver. Vai dar, mas não vai ser dentro do carisma. Mesmo não sendo regra, se eu ver, eu falo. Para que isso daí? Isso é necessário para quê? Então as pessoas elas não conseguem entender, muitas vezes talvez vocês, que essas coisas pequenas, simples, o carisma toca, porque ele toca em todas as áreas da vida. Aqui é uma comunidade que tem escolhido muito bem a modéstia, né? Para uma mulher que viveu a vida toda usando calça, é uma maluquice usar saia. Eu imagino, eu vi as crises de alguns, né? Teve um membro que falava que não podia usar saia no trabalho. Eu falei: mentira. Ela falou: é mentira, eu estava querendo arrumar um jeito de fugir. Por quê? Porque eu quero me justificar, porque aquilo é novo para mim. Que maluquice é essa? Lógico que ninguém está dizendo que uma mulher que usa calça ela não tem a graça de Deus, não estou dizendo disso. A gente sabe o valor da modéstia, o significado espiritual da modéstia. Não é só uma modinha de trocar de roupa, mas tem um sentido espiritual que nos foi tirado pela modernidade, que nos foi tirado. E quantas coisas nos foram tirado na modernidade, naquilo que foi entrando. Então o carisma ele me protege. O carisma ele me ensina a ser de Cristo. Alguém aqui já pensou no martírio? Será que a gente está preparado? A gente pensa naquele martírio, né? Soldado do Maitreya chegando, colocando a gente no paredão. Não, não é assim não. Arranca uma unha, né? Arranca o cabelo. Será que a gente vai conseguir? Eu rezo para Jesus para Ele não permitir que eu seja covarde. Eu não consigo que a minha filha faça a minha unha que encrava aqui todo mês. Parece que eu vou ter um filho quando ela começa a mexer. E quando lá o senhor, e aí primeiro vai ter raiva, né? Esse desgraçado está me matando. O cara está me trucidando todinho, cara ruim desse. E eu vou ter que amar esse cara. Ele arrancando a unha. Não sei se vocês já pensaram nisso. O carisma ele tem a missão de nos ensinar a ser de Cristo. Porque quem é de Cristo, mesmo no momento difícil, entende o mistério. Quantas coisas que humanamente nós não entendemos. Eu acredito que o Vanderlei fale isso aqui. Quantos sofrimentos da nossa vida Deus não está permitindo para nos santificar? É um problema de saúde, é um problema familiar, é alguém que a gente ama que fica enfermo. Antigamente nós ficávamos malucos. Hoje a gente talvez já consiga direcionar esse sofrimento para que Cristo seja honrado. A gente pede sim, clama,
confia a vida daquela pessoa a Deus, a gente começa a entender, não, Senhor, que esse sofrimento meu, esse sofrimento de quem eu amo, faça o Senhor ser glorificado. Muitos vão achar que nós somos masoquistas, mas não é. Eu preciso dar sentido ao ser de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós na rua e nos identificar como membros de uma comunidade, como membros da igreja de Cristo. Já existe muita decepção. É decepção política, econômica. Veja os ídolos que nós temos, ídolos que se existe. A melhor cantora não é cantora, é cantor. Né? Vou falar nomes aqui, senão vou me comprometer. Quem representou pai não é pai. Que negócio medonho. Por quê? A sociedade está bagunçada. Porque não existe homens e mulheres de Cristo que façam a diferença no mundo. E nós, como carisma, somos chamados a isso. Lá no seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, você tem que ser essa diferença. E você tem que revelar que você é feliz, que você é alegre, porque você vive dentro de uma comunidade. Será que você faz isso? Teve um tempo na comunidade que eu proibi os membros de falar que tinha que pedir permissão para o fundador para ir em tal evento da família, né? Você não pede para o fundador, você vai ver se você tem algum compromisso na comunidade. Não fala que vai pedir para o fundador, porque senão o povo não entende essas coisas. Ou vai pedir para o seu formador. Você tem que assumir o seu chamado. Não, o meu chamado primeiro, quem é casado, lógico, vai ser o casamento, mas estando dentro de uma comunidade é a minha vocação. Então eu vou ver se o que eu tenho a fazer pela minha comunidade vai me permitir